Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão vendo este vídeo. Então hoje estamos mais uma vez com nossos Minutos Terapêuticos. E essa é a 12ª edição. E hoje nessa segunda edição, nós vamos falar sobre o efeito do biofeedback da variabilidade cardíaca em pacientes com derrames isquêmicos agudos, um ensaio controlado randomizado. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje foi feito por Chang e outros colaboradores. Effects of heart rate variability biofeedback in patients with acute ischemic stroke. E foi publicado no Biological Research for Nursing em 2020. Em janeiro de 2020, número 34. Esse material vai ficar lá no nosso YouTube, esse resumo. E nós vamos então hoje falar especificamente sobre o AVC isquêmico. Bom, os autores são, acho que 4 autores, eles são do Departamento de Enfermagem, Hospital da Universidade Católica de Fujian, de New Taipei City, no Departamento de Neurologia, Hospital Geral, Tree Services de Defesa Nacional, Centro Médico de Taipei, lá em Taiwan. Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital Taichung, Ministério da Saúde e Bem-Estar de Taichung, Faculdade de Saúde e Sociedade, Hawaii, isso é dos Estados Unidos, do Havaí. Escola de Enfermagem, Centro Médico de Defesa Nacional, Taipei. Então eles vão fazer um trabalho muito apurado sobre esse problema de AVC isquêmico. Nós vamos falar um pouquinho mais do que é isso mais para frente. Bom, então estou vendo aqui na tela o artigo que eu estou mostrando para vocês, né? E esse histórico, essa parte inicial, vai ficar junto com o vídeo no nosso canal do YouTube. E lá vai estar também o link de acesso ao trabalho para quem tiver interesse. Bom, vamos lá. Histórico. Disfunção autônoma, ou seja, disfunção do sistema nervoso autônomo. O comprometimento cognitivo, ou seja, as funções cognitivas. Ele vai detalhar um pouquinho mais. E o sofrimento psíquico estão associados a piores prognósticos em pacientes com AVC isquêmico agudo. O biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, biofeedback de HRV, melhora a disfunção autônoma, ou seja, ele trabalha no sentido de melhorar a funcionalidade do sistema nervoso autônomo. O comprimento cognitivo, ou seja, memória, foco, atenção e assim vai, e o sofrimento psíquico em outras populações de pacientes, mas seu efeito em pacientes com AVC isquêmico agudo ainda não está claro. Lembrando que o biofeedback de HRV ele é um tratamento complementar integrativo, ele não dispensa o médico nem o psicólogo quando necessário, ou outro profissional da saúde quando necessário. Objetivo: esse estudo investigou a eficiência de uma intervenção do biofeedback de HRV sobre a função autônoma, do sistema nervoso autônomo, comprometido da forma cognitiva, o sofrimento psíquico em pacientes com AVC isquêmico agudo. O método: esse ensaio randomizado, controlado em simples cego, esse não foi um duplo cego, foi simples cego, os pacientes com AVC isquêmico agudo foram aleatoriamente designados para o grupo experimental ou grupo de controle. Eles fizeram então a randomização com envelopes com o nome das pessoas, certo? O grupo experimental recebeu 4 sessões de treinamento biofeedback, 4 sessões, somente 4 sessões. O grupo controle recebeu cuidados habituais, ou seja, todo o tratamento médico normal que se faz nesse tipo de situação. Medidas repetidas de HRV, ou seja, fizeram várias medidas de HRV, usaram o mini exame do estado mental e a escala hospitalar de ansiedade e depressão. E essas informações, através desses exames, vamos chamar de exames, foram coletados antes das intervenções
1 mês após a intervenção e 3 meses após a intervenção. Vamos lá, os resultados. Um total de 35 participantes concluíram o estudo. São 19 do grupo experimental e 16 do grupo de controle. O HRV, a variabilidade da frequência cardíaca. Os resultados das escalas hospitalares de ansiedade e depressão melhoraram significativamente no grupo experimental, mas não no grupo controle. Então, houve uma diferença muito grande entre o grupo experimental e o grupo de controle. Da mesma forma, apenas o grupo experimental apresentou melhoras significativas na variabilidade da frequência cardíaca, no mini exame do estado mental e escala hospitalar de ansiedade e depressão ao longo do tempo. Lembrando, então, que a variabilidade da frequência cardíaca, HRV, Heart Rate Variability, é um parâmetro extremamente importante que denota a saúde não só física, quanto psicológica e também cognitiva das pessoas, né? Esse é um parâmetro extremamente importante. E o biofeedback, o CardioEmotion, por exemplo, ou qualquer outro aparelho de biofeedback de HRV, tem como objetivo mostrar como a pessoa está e como aumentar, através de treinamento, essa variabilidade da frequência cardíaca. Conclusão, o biofeedback de HRV é uma intervenção promissora para melhorar a função autônoma, o comprometimento cognitivo e o sofrimento psíquico em pacientes com AVC isquêmico agudo. Mais estudos das intervenções do biofeedback de HRV são necessários para otimizar ainda mais os efeitos do biofeedback de HRV na função autônoma, cognitiva e psicológica em pacientes com AVC isquêmico agudo. Ou seja, eles tiveram um resultado bastante positivo na parte das funções autonômicas ou sistemas nervoso autônomo, na parte cognitiva, na parte psicológica em pacientes com AVC isquêmico. Bom, eu queria fazer agora uma introdução, antes de entrar no trabalho em si. O acidente vascular cerebral, o AVC, é uma doença relacionada à morte das células do cérebro devido à ausência de suprimento sanguíneo adequado, faltando nutrientes e oxigênio para essas células. Então, existem então 2 tipos básicos de acidente vascular encefálico, que é aquele que tem um comprometimento isquêmico e aquele que tem um comprometimento por uma hemorragia. O isquêmico é caracterizado por uma artéria bloqueada no cérebro que leva à falta de circulação de sangue da área irrigada por essa artéria. E normalmente se dá através de acúmulo de placas e gordura na parede dessas artérias, né? Então existe um entupimento dessas artérias, o sangue não passa, tudo que está depois desse bloqueio, as células nervosas não recebem oxigênio, não recebem nutrientes suficientes, então elas morrem. E o AVC hemorrágico pode ser ocasionado por uma ruptura de um vaso no interior do tecido cerebral. Então, aumenta muito a pressão, eventualmente, ou tem algum problema que a artéria ela arrebenta, né? Vamos falar assim, que há uma ruptura desse vaso e aí tem um sangramento. Então, daquele ponto para frente, também não existe uma perfeita irrigação das células cerebrais. O AVC é a segunda causa de óbitos no mundo e a principal causa de incapacidade em adultos. A principal causa de incapacidade em adultos, isso é muito importante. No Brasil, o AVC é a segunda causa de morte, 400 mil casos por ano e mais de 100 mil óbitos. Então, 1/4 das pessoas que têm o AVC falecem. E a cada 5 minutos ocorre uma morte por AVC. Então é muito importante esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, porque ele mostra de como é que nós podemos trabalhar com essa população que já teve um AVC isquêmico. Mais frequentemente, pode ocorrer em idades mais velhas, porém, qualquer que seja a faixa etária, mesmo dentro do útero materno, pode ocorrer o AVC na criança. Atinge ambos os sexos e todas as raças. O AVC recorrente pode acometer mais de uma vez, ou seja, você pode ter mais de uma vez o AVC, que é o AVC recorrente. 75% das vítimas não fatais do AVC jamais retornam às suas atividades profissionais.
Então é um problema incapacitante mesmo. De 30% a 40% ficam dependentes da família ou de cuidador, normalmente acamados. 30% a 40% é bastante, são 40 mil pessoas, 30 a 40 mil pessoas. 34% têm demência em um ano, com dificuldades de memória, esquecimento e dificuldades de raciocínio. Essa é a parte cognitiva que eles vão estudar. Exatamente isso aí. É uma alteração súbita no fluxo sanguíneo cerebral, ocorrendo o comprometimento da circulação de sangue em algumas regiões do cérebro. Os vasos sanguíneos que transportam oxigênio e nutrientes ao cérebro se rompem ou são bloqueados por um coágulo, ocorrendo então uma alteração na circulação do sangue em alguma parte do cérebro. O AVC isquêmico é o mais comum, a cerca de 85% dos casos ocorre por obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos. O sangue estará impedido de continuar seu trajeto normal. Bom, as consequências do AVC dependem da gravidade do local lesionado e do tamanho da lesão. Pode ocorrer alterações e ou perdas dos movimentos e sensibilidade, alterações na fala, alterações de compreensão, alterações da maneira como a pessoa pensa ou sente o mundo ao seu redor. Muito bem, isso é uma pequena introdução sobre a gravidade do AVC. Isquêmico e hemorrágico, os dois são graves, mas principalmente o isquêmico. Muito bem, então agora eu vou entrar no trabalho propriamente dito e eu vou tentar reduzir as informações, que é muita coisa. Toda a parte de estatística eu vou passar em frente, não vou parar nas estatísticas porque isso é muito complicado a gente falar em poucas palavras todo o cálculo estatístico. Então quem quiser ver na íntegra as tabelas, os cálculos estatísticos, é só entrar no artigo que vai estar lá no nosso site, no nosso canal do YouTube. Então você pode acessar diretamente e pesquisar lá. Bom, introdução. O AVC é definido como uma perda rápida da função cerebral devido a uma perturbação no fornecimento de sangue ao cérebro. O AVC isquêmico é um distúrbio causado pela oclusão cerebrovascular e é responsável por 87% de todos os acidentes vasculares cerebrais. Esses dados são do trabalho. Como a segunda principal causa de dependência incapacitante nos países em desenvolvimento e o terceiro nos países em desenvolvimento, o AVC representa um fardo enorme e crescente para as sociedades em todo o mundo. Não importa se é terceiro mundo, o mundo é a parte mais desenvolvida do mundo, todo mundo está sujeito ao AVC. Pacientes com AVC isquêmico agudo podem sofrer de disfunção autonômica, ou seja, disfunção do sistema nervoso autônomo. Isso é muito sério, porque uma disfunção do sistema nervoso autônomo pode levar a um problema em vários, nos órgãos, artérias e veias, no sistema imunológico, nas glândulas, ou seja, pode ser um problema muito sério mesmo para a pessoa, né? Então pode sofrer disfunção autônoma ou autonômica, prejuízos nas funções cognitivas e sofrimento psicológico. Disfunções autonômicas como redução de atividade parasimpática, diminuição de sensibilidade para o reflexo, aumento da atividade simpática e sintomas associados à maioria das maiores incidências de complicações neurológicas e cardiológicas. Então existe uma relação muito grande entre essa diminuição da atividade autônoma, ou esse desequilíbrio autônomo, com redução do parasimpático, ou seja, aumento do simpático, que é exatamente a ansiedade, o estresse, que aumenta o simpático, né? Ele pode levar à diminuição da sensibilidade do barorreflexo. Lembrando que o barorreflexo é um mecanismo nosso, um mecanismo reflexivo, né? Que controla a pressão arterial, a frequência cardíaca, a respiração, de uma forma buscando a homeostase, buscando o equilíbrio. Então, quando nós temos uma redução da atividade parasimpática, significa que nós temos um excesso de simpático. Isso leva à diminuição da sensibilidade desse barorreflexo, que pode acarretar em hipertensão arterial, por exemplo, do aumento da atividade simpática, óbvio. Esse foi associado a maiores incidências
de complicações neurológicas e cardiovasculares. Então, existe uma associação entre problemas neurológicos e cardiovasculares relacionados ao sistema nervoso autônomo. O comprometimento cognitivo em pacientes com AVC isquêmico agudo pode ter sido associado a uma maior vulnerabilidade do paciente e uma pior qualidade de vida. Pacientes com AVC isquêmico agudo também podem sofrer de déficits neurológicos focais e experiências súbitas e declínios inesperados nas funções cognitivas devido ao fluxo sanguíneo, com distúrbios em uma determinada região do cérebro, causando danos ou mortes celulares. Então, a perda cognitiva também está relacionada à má vascularização do cérebro, né? Paciente pós-AVC também pode apresentar distúrbios psicológicos como ansiedade e depressão. Sofrimento psicológico em pacientes pós-AVC afeta negativamente a recuperação funcional e a qualidade de vida. De acordo com as diretrizes do American Heart Association e American Stroke Association 2016, para a reabilitação e recuperação de AVC em adultos, a atenção precoce, a disfunção autônoma, prejuízo cognitivo e angústia psicológica pode aumentar a incapacidade ao longo do prazo. Pode aumentar a morbidade, mortalidade nesses pacientes. Variabilidade da frequência cardíaca, o HRV, ou VFC, depende de como você vê, que são oscilações instantâneas da frequência cardíaca entre os batimentos cardíacos, que é o intervalo entre batimentos chamado intervalo RR, intervalo entre dois no complexo QRS, né? Nós temos aí então esse intervalo RR. O HRV tem sido usado para detectar condições de sofrimento fetal, como neuropatia diabéticas e outros mecanismos de disfunções autonômicas desde 1960. Hoje, as medições do HRV são realizadas com instrumentos padronizados, permitindo correlações clínicas mais precisas entre vários índices de HRV, que são os índices relacionados ao domínio do tempo e domínio da frequência. Então, quando nós tivemos já com o CardioMotion HRV de forma comercial, vocês vão poder ter uma ideia muito mais apurada do que são esses índices, chamados de domínio do tempo e domínio da frequência. Os pacientes pós-AVC, nos pacientes, os índices de HRV são significativamente mais baixos. São indicativos de disfunção autonômica. Ou seja, o pós-AVC leva a pessoa a um rebaixamento do sistema nervoso autônomo. O biofeedback de HRV é uma intervenção comportamental que treina sujeitos para obter controle voluntário e obter maior amplitude da variabilidade da frequência cardíaca. O que significa maior amplitude? Quando você faz um treinamento, por exemplo, o CardioMotion, e você entra na coerência cardíaca, você aumenta a amplitude da variabilidade da frequência cardíaca. Esse aumento de amplitude é um ganho que a pessoa vai tendo conforme ele vai fazendo exercícios. Isso indica que a pessoa vai tendo saúde, tanto física quanto saúde psicológica. O treinamento com biofeedback de HRV foi associado a benefícios para a saúde. Pesquisas realizadas nas últimas 2 décadas ou mais confirmam a eficácia do biofeedback de HRV na melhora autônoma, do sistema nervoso autônomo, bem-estar cognitivo e psicológico e uma variedade de doenças. E realmente tem muita publicação científica mostrando o efeito positivo do HRV, do biofeedback de HRV, em uma série de patologias, tanto psicológicas quanto físicas mesmo, fisiológicas. E nós temos no nosso canal do YouTube já vários desses trabalhos. Eu estou procurando pegar trabalhos mais recentes, em que mostra essa informação que ele está passando aqui. No entanto, os efeitos do biofeedback de HRV em pacientes com AVC isquêmico não foram explorados.
Eles fizeram um trabalho com AVC hemorrágico, agora estão fazendo com isquêmico. O objetivo do presente estudo foi testar os efeitos do biofeedback na função autônoma, na deficiência cognitiva e no sofrimento psíquico em pacientes com AVC isquêmico. Método: esse ensaio clínico randomizado, controlado e cego foi devidamente aprovado por órgãos competentes. Os participantes. Recrutamos participantes da enfermaria neurológica de um centro médico do norte de Taiwan. Todos os pacientes foram informados que sua participação nesse estudo seria voluntária e que eles poderiam encerrar ou recusar a participação a qualquer momento. Uma vez que nenhum estudo anterior examinou os efeitos do biofeedback de HRV em pacientes com AVC isquêmico, realizamos uma série de análises prévias da análise de potência com base nos estudos anteriores e examinando os impactos do biofeedback de HRV na função vagal, ou seja, da função do nervo vago, que é o 10º nervo craniano, que é a função parasimpática que atua no nosso coração e em outros órgãos e sistemas. E sofrimento psicológico em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Tem alguns trabalhos mostrando o uso do biofeedback de HRV, o tipo Cademotion, né, em pacientes com estresse pós-traumáticos e naqueles com sintomas depressivos. Sobre depressão também tem muitos trabalhos mostrando. Então, o que eles trazem aqui é que para esse estudo com AVC isquêmico não existe estudo específico mostrando a parte cognitiva, a parte do sistema nervoso autônomo e basicamente do sofrimento psíquico. Os pacientes elegíveis para inclusão estavam dentro de uma semana do seu primeiro acidente vascular cerebral isquêmico, com 20 anos ou mais e capazes de expressar-se por meio de comunicação oral ou escrita. Então, esses pacientes eles tinham tido um AVC isquêmico dentro de uma semana. E a idade deles é 20 anos ou mais. Como critério de exclusão, então eles excluíram esses pacientes que tinham alguma patologia, por exemplo, arritmia cardíaca, fibrilação atrial, fluxo atrial e taquicardia ventricular ou bradiarritmias, excluíram doenças mentais, demência ou Alzheimer e paralisia total. O protocolo de estudos. Os participantes que consentiram participar no estudo foram aleatoriamente distribuídos em grupo biofeedback HRV ou o grupo de controle. O grupo biofeedback de HRV recebeu 4 sessões individuais de treinamento à beira do leito. Então, eles levavam o aparelho junto à pessoa que estava acamada no leito ainda, né, hospitalar, e eles faziam o treinamento em 20 minutos por dia. Eles dividiram em 10 sessões, em 2 sessões de 10 minutos. Então, faziam 2 sessões de 10 minutos, no total de 20 minutos por dia e 4 dias consecutivos. O grupo controle recebeu os cuidados habituais. Todos os participantes foram acompanhados por 3 meses e os pesquisadores telefonavam para esses participantes quinzenalmente para ver como eles estavam indo. Durante essas ligações, nós, os pesquisadores, encorajamos os pacientes do grupo de biofeedback de HRV a praticarem a respiração por 10 minutos 2 vezes por dia. E os participantes do grupo de controle continuaram com os cuidados prescritos por seus médicos. O investigador independente reavaliou todas as medições em 1 e 3 meses após a intervenção. Foi solicitado aos participantes do grupo de intervenção, que praticassem o biofeedback por conta própria, por 10 minutos, 2 vezes por dia, durante um período de treinamento de 4 dias, usando o equipamento de biofeedback de HRV. Todos os pacientes do grupo de biofeedback foram capazes de completar o treinamento. Então, mesmo a pessoa com AVC, ele é capaz de fazer o treinamento, desde que seja consciente, né? As medidas. Então, eles obtiveram dados demográficos, obtiveram os dados de fatores de risco para os acidentes
vascular cerebral, gravidade da doença, fizeram a pontuação na escala de AVC, o National Institute of Health. Os pacientes foram avaliados na admissão, foram avaliados na área em que ocorreu o AVC isquêmico e nos medicamentos cardíacos imediatamente antes da coleta e a linha de base. Eu vou dar uma desligada aqui. Não vou. É que está entrando umas mensagens e não consigo ler aqui. Bom, todas as medidas de HRV foram coletadas no hospital. Intervalos entre batimentos cardíacos dos participantes foram registrados em uma taxa de 256 amostras por segundo entre 9 e 11 horas da manhã. Os índices de HRV que calculamos no domínio do tempo incluíam o desvio padrão dos intervalos RR normais, anormais, que é o SDNN, que na realidade é relacionado à coerência cardíaca, esse índice, e a raiz quadrada média das diferenças sucessivas dos intervalos do batimento cardíaco, RMSSD. Bom, esses índices eles estão presentes no nosso CardioMotion HRV, que nós vamos lançar brevemente, eventualmente esse mês ainda, ou mês que vem. E daí fica mais fácil contar para vocês o que são esses índices. Então eu vou passar mais ou menos rápido nesses índices, porque eles são meio confusos para quem não acompanhou com detalhes o desenvolvimento desses, e não usa esses softwares para cálculo do HRV. Bom, para o índice de domínio da frequência, foi usada a transformada de Fourier. Esses índices incluem comprimentos espectrais de potência no VLF, que é no Very Low Frequency, frequência muito baixa, no Low Frequency LF, que é na frequência baixa, e na High Frequency HF, ou seja, frequência alta, e na potência total. Potência total é a somatória de todas essas bandas de picos de HRV. O programa de computador e o software de HRV que usamos no presente estudo foram os mesmos usados em uma série de estudos anteriores. Muito bem, agora eles vão trazer os resultados das funções analisadas. Função cognitiva. Medimos o comportamento cognitivo usando o mini-exame do estado mental. O mini-exame do estado mental inclui 11 itens para avaliação das 5 facetas da orientação: espaço e tempo, registro, atenção, cálculo, memória e idioma. A pontuação máxima possível é 30 pontos. Uma pontuação de 24 ou menos é sugestiva de demência em pacientes idosos. Estresse psicológico. Medimos o sofrimento psicológico usando a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Um número autoavaliado de 14 itens na escala, que vai de 0, nenhum sofrimento, e 3 indica um sofrimento grave. Uma pontuação de 8 ou superior é sugestiva de ansiedade ou depressão, com boa especificidade e sensibilidade para pacientes somáticos, psiquiátricos e pacientes de cuidados primários, bem como na população em geral. Método estatístico. Foi realizada a comparação de funções autônomas, cognitivas, deficiência e sofrimento psicológico dentro de um grupo e entre os grupos. No início dos estudos, a frequência cardíaca, função autonômica e deficiência cognitiva e sofrimento psicológico não foram significativamente diferentes entre os grupos. Então, antes de eles começarem a fazer a avaliação, eles fizeram esses estudos nos dois grupos, e obtiveram praticamente os mesmos resultados. Ao longo do estudo, a frequência cardíaca medida diminuiu significativamente no grupo de biofeedback, mas não no grupo controle. Contudo, a diferença da frequência cardíaca entre os grupos não foi significativa no acompanhamento de 1 a 3 meses. Para o grupo de biofeedback, todo o valor da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do tempo e da frequência tiveram seus índices aumentados significativamente no período de acompanhamento de 1 a 3 meses. Esses índices de biofeedback do HRV aumentado no grupo biofeedback
são bons fatores, que o aumento é muito importante, né? Essa é a necessidade de você fazer um treinamento com biofeedback de HIV, aumentar a variabilidade da frequência cardíaca. Exatamente quando o CardioMotion leva a pessoa a fazer o treinamento na coerência cardíaca, é esse mesmo efeito que está tendo, aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Para o grupo de controle, apenas o SDNN, que é basicamente o desvio padrão de todas as medidas do RR, medido no acompanhamento de um mês, aumentou significativamente, ou seja, esse parâmetro é extremamente importante, porque ele mostra que houve uma distribuição melhor da frequência cardíaca. Quando essa distribuição é muito estreita, é muito ruim para a pessoa, ele tem que ter uma variabilidade. A pontuação no mini exame melhorou significativamente durante o primeiro no acompanhamento de 1 e 3 meses para ambos os grupos de biofeedback. Então, o mini exame melhorou também no grupo controle. A pontuação na escala hospitalar de ansiedade e depressão diminuiu significativamente no grupo biofeedback e HIV em 1 e 3 meses, ansiedade e depressão, mas não no grupo de controle. Então, esse ensaio de fazer durante 4 dias consecutivos, 20 minutos de treinamento, dividido em 2 treinamentos de 10 minutos, resultou uma redução significativamente na depressão e na ansiedade no grupo de biofeedback, que foi acompanhado ainda entre 1 e 3 meses depois de terminado as sessões. Bom, aqui eu vou trazer o resumo, porque é muita informação. O SDNN e RMSSD, que são 2 parâmetros importantes que medem a função vagal, não foram significativamente diferentes entre os grupos em 1 mês. Aos 3 meses, o grupo de biofeedback mostrou aumentos significativamente maiores que os grupos de controle. No SDNN, no RMSSD, na parte do espectro de baixa frequência, low frequency, e na potência total, em 1 e 3 meses, nas funções cognitivas, e diminuições significativas da ansiedade e da depressão em 1 e 3 meses em relação ao grupo de controle. Bom, aqui é basicamente repetição. Agora é a discussão. Fala que as sessões individuais diárias de treinamento de biofeedback de HIV à beira do leito durante 4 dias consecutivos, 20 minutos por dia, foram eficazes na melhoria das funções autônomas dos pacientes, redução dos prejuízos cognitivos e do sofrimento psicológico, e é surpreendente também emocional. Então, mesmo a parte emocional das pessoas ficaram melhor, por se traz surpreendentemente a parte emocional. Bom, então é basicamente isso. Tem muito mais material, mas eu vou direto para a conclusão. Na conclusão, demonstramos que o treinamento de biofeedback de HIV é viável em pacientes com AVC isquêmico. 4 sessões diárias de 20 minutos em dias consecutivos ocorreram. Significativa redução de ansiedade e depressão, melhora do comprometimento cognitivo, recuperação facilitada do sistema nervoso autônomo, medidas em 1 e 3 meses após o treinamento com biofeedback HIV. O biofeedback HIV é uma intervenção promissora para pacientes com AVC isquêmico. É uma intervenção complementar, integrativa, né? Muito bem, então como redução final, ele traz que, como conclusão final, ele fala que efeitos do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com derrame isquêmico tem um efeito muito importante nessa parte psicológica, na parte cognitiva e na parte da variabilidade da frequência cardíaca, junto com o sistema nervoso autônomo. Então, pessoal, eu falei depressa, porque é muito material, mas o trabalho na íntegra está lá no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigado pela atenção. Esse foi, então, o trabalho intitulado Efeitos do Biofeedback da Variabilidade da Frequência Cardíaca
em pacientes com derrame isquêmico agudo ou ensaio controlado randomizado. Então, lembrando que nós temos nossos cursos em que a gente explica com mais detalhes o que são esses índices do HRV, e com o lançamento do CardioMotion HRV, esses valores de SDNN, de SDNI, tem uma série de valores em que a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês. Então fiquem ligados, a gente se vê na próxima segunda-feira às 9 horas e boa semana para todos vocês.